Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. Aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. Eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio de hoje é como encontrar o homem certo. Então vamos lá. Você deve estar pensando aí, nossa Renato, o amor é muito difícil, eu sofri muito. Você ama alguém que não sente o mesmo, você deixa de gostar do cara que achou que amaria para sempre. Alguém que você ama a faz sofrer ou ele a deixa. Você se apaixona por alguém, se apaixona muito, depois você nunca mais ouve dele, depois você nunca mais ouve falar dele. Você se queimou, se fechou, terminou com o coração partido. Mesmo nos melhores momentos, o amor pode ser traumatizante como um soco na barriga. Mas não é incrível que, apesar de ser uma droga, ainda queremos que o amor seja parte de nossas vidas? Nós remendamos nossos corações e seguimos em frente esperando encontrar o verdadeiro amor. E por quê? Por que isso acontece? Por que mesmo a gente sofrendo, a gente quer encontrar o amor? Por que arriscar tudo de novo? Sabe por quê? Porque nada é melhor do que estar apaixonada. Nada é melhor do que estar apaixonado. Não há nada melhor do que ficar deitada na cama numa manhã de domingo com alguém que te deixa louca. Aquela coisa gostosa. Nada como o som da voz de alguém que você ama quando ele simplesmente diz alô para você. Não há oportunidade de negócio, promoção, férias ou dinheiro algum que faça nosso coração derreter tanto quanto está apaixonado. Qualquer que seja a sua experiência com caras no passado, eu sei que existem grandes chances de que você queira sair e tentar encontrar um amor de novo. Desta vez, no entanto, eu gostaria que você usasse as ferramentas e as técnicas que vão garantir o sucesso na busca pelo homem dos seus sonhos. É comum eu ouvir a pergunta: onde estão os homens bons? E sabe qual a resposta? Eles estão ao seu redor. O problema é que você não encontra esses homens simplesmente porque você não está aproveitando as oportunidades para conhecê-los. Eu não estou falando em conhecer qualquer cara que está fazendo sinais para você do outro lado do bar. Não, eu estou falando de alguém dentro do seu padrão. Alguém que realmente valerá a pena, que valerá o seu tempo e sua atenção. Encontrar um cara não é só encontrar o cara. Encontrar o cara está muito mais ligado a ter uma vida que a apaixona em todos os níveis e, por extensão, criar oportunidades para se conectar com muitas pessoas. Algumas dessas pessoas podem ser caras com os quais você gostaria de sair e, de repente, termina sendo o homem dos seus sonhos. O mais importante das técnicas que ensino está na melhora das expectativas de sua vida. As mulheres que têm vidas apaixonantes são sexys e atraentes. A chave para fazer tudo funcionar é conseguir o equilíbrio perfeito entre ser proativa e manter o seu valor e a sua energia feminina. Muitas mulheres confundem encontrar um homem com ficar esperando o homem no sofá. Me diz uma coisa, quantos caras você conhece em média em uma semana? E quando eu digo conhecer, eu falo sobre uma interação social verdadeira na qual você conversa com um homem e faz contato visual. Pode ser desde um bate-papo de 5 minutos até uma conversa de 2 horas. Mas precisa ser uma conversa de fato, não apenas receber uma correspondência do carteiro. Se a sua resposta é nenhum ou quanto tempo você acha que vai demorar para você poder conhecer o cara certo? E eu vou te dar o benefício da dúvida. Digamos que você conheça um homem novo por semana. Quanto tempo vai demorar para você conhecer o homem certo se em uma semana você conhece, em média, apenas um homem? E não precisa ser matemático para saber que as chances são bem ruins, né? O que deixa tudo mais lento é que estas interações estão acontecendo provavelmente por acaso. Não estão sendo com homens que você selecionou. Se eu fizesse a mesma pergunta para um homem, o número também seria pequeno. Os dois sexos são culpados por deixar suas vidas amorosas ao acaso. Então, tanto homens como mulheres conhecem e conversam com poucas pessoas em média por semana, e isso dificulta muito ter uma relação. Culpe os contos de fadas que lemos quando crianças ou culpe Hollywood, mas o fato é que passamos a acreditar que o verdadeiro amor é produto do destino. Fomos levados a acreditar que algum dia a coisa vai simplesmente acontecer, que um dia o destino vai colocar a pessoa de nossos sonhos bem ao nosso lado enquanto estamos esperando o semáforo abrir. Esta postura de o destino vai me trazer o meu amor não nos coloca nenhuma urgência, o que leva a uma falta de ação. Assumimos que, quando for o momento correto, o cara certo vai aparecer. E, enquanto isso, nos concentramos em nosso trabalho, nossas ambições, nossas famílias, nossos amigos e nossos hobbies. Isso não quer dizer que esses aspectos não sejam todos muito gratificantes em sua vida. Mas eu quero ajudá-la a entender como, dentro dessas partes essenciais da sua vida, existem
muitas e muitas oportunidades para você poder encontrar o homem dos seus sonhos. Quando as pessoas se concentram nessas partes e isolam a vida amorosa, os anos simplesmente vão passando e um dia essa falta de urgência se transforma em quê? Se transforma em pânico, se transforma em ansiedade. Ficamos ansiosos quando percebemos que não só nada está acontecendo em nossas vidas amorosas, mas não temos ideia de como fazer que algo aconteça, o que, claro, leva a mais pânico, criando frustração. Você pode estar vendo esse episódio porque está sempre se questionando: onde estão todos os homens bons? Se aos poucos você começa a perceber que o destino não está cooperando com você, pode estar próxima de entender que precisará ser mais proativa. Você será obrigada a sair de casa para encontrar. Você será obrigada a agir. E como que você pode encontrar o homem certo? É um princípio muito simples. Para conhecer mais homens, você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer mais homens. Você tem que conversar com mais homens. Você só vai poder conhecer o homem se você conversar com mais homens. E por que você não deve esperar? Uma palavra de encorajamento antes que você comece a se preparar para encontrar o homem dos seus sonhos é: a vida é cheia de pessoas que esperam. Esperam pelo momento certo para se aproximar ou que alguém se aproxime delas primeiro. Esperam que alguém mostre interesse suficiente. Assim, elas não precisam se arriscar a uma rejeição. Esperam por um convite e esperam para fazer um movimento. Esperam sentir confiança antes de agir. Esperam por tudo. Os que esperam imaginam que estão agindo com segurança. No entanto, o mais comum é que quem espera só consegue dois resultados. Que dois resultados são esses? Ou o resultado errado ou nada. Então, pergunte-se agora, para você mesmo. Agora, neste exato momento, eu estou esperando ou estou criando? Eu estou dando os passos positivos que vão trazer resultados para a minha vida amorosa? Sim ou não? Se sua resposta for não, você precisa começar a criar coragem. E simplesmente assistindo esse episódio, você já está agindo. Já está procurando o conhecimento que permitirá você realizar as mudanças necessárias para um progresso rápido. E há um benefício maior ao tomar as rédeas de sua vida com as próprias mãos. Quando sabemos que estamos fazendo tudo o que podemos para melhorar nossa situação, o que acontece? A gente fica contente com a gente mesmo sem ter os resultados imediatos. Não importa em que ponto você acha que está a sua vida amorosa agora, ainda tem a escolha. Você pode esperar ou você pode criar. E só há uma forma de esperar. Qual é essa forma? Não fazer nada. Mas há milhares de formas de criar. Então, as oportunidades são infinitas. Renato, por que conhecer vários homens é importante? Eu sei que o seu objetivo não é conhecer o máximo de homens possível. Eu sei. Apenas encontrar o seu homem. Eu sei que você só quer encontrar o seu homem. Aquele que vai acrescentar um significado real na sua vida. Só que, deixando de lado a lógica por um momento, a gente sabe que você só vai encontrar o seu homem certo se você começar a conhecer alguns homens. Não tem como você conhecer o seu homem certo se você não começar a conversar com vários homens. Então, digamos que você conhece só um homem em 3 anos. E você poderia até achar que ele é legal, né? Ou melhor ainda, que ele é bom. Ou até perfeito para você. Mas como você não tem nada para se comparar, o que acontece? Você está se arriscando a ter menos do que você merece. Ninguém é perceptivo o suficiente para fazer a escolha correta com apenas uma opção. Então, a gente precisa ter 2, 3, 4 opções. Se você quiser ter mais chances de encontrar o homem certo, terá que começar a encontrar mais homens a partir dos quais você poderá escolher. Não só um homem a mais, não 2 homens a mais, muitos homens a mais. Você precisa conhecer e conversar com muitos homens. Quanto mais homens você conhecer, mais chances você terá de encontrar o correto. Imagine-se então, você participando de uma festa onde há 200 homens na sala, certo? Existindo 200 homens na sala. Desses 200 homens, quantos você acha que atrairia? Talvez uns 20? Desses 20, poderia existir só uns 10, porque você sente atração suficiente para você poder marcar um primeiro encontro. Desses 10 do primeiro encontro, né? Quantos você acha que você poderia sentir uma química para você poder querer ver ele de novo e sair novamente? 5? De 10 foi para 5. E desses 5 homens que você teve um segundo encontro ou um terceiro encontro, com quantos você acha que você teria uma conexão mais profunda? Algumas pessoas poderiam dizer, né, que esse número é otimista. E desses 5 homens, poderia haver só apenas um que você teria uma conexão mais profunda. Então, de 200 homens, ficou só um. Então, a média é essa. Você precisa conversar
e conhecer com, em média, 200 homens para dar certo com um. Quando eu falo conhecer, é conversar, não é beijar nem transar, tá? Neste caso, quanto tempo vai demorar para encontrar o cara certo se você conhece apenas um homem novo por semana? Sabe quanto tempo vai demorar? Vai demorar em torno de 4 anos. 4 anos para você poder encontrar o homem certo se você conhecer um homem novo por semana. A pergunta é, você tem esse tempo para perder? Neste cenário, você está deixando tudo nas mãos do destino. E isso é algo que já estabelecemos como sendo o mesmo que ficar esperando. Esperar que o destino traga o amor é como você apostar todo o seu dinheiro na loteria. E a loteria é uma forma muito ruim de você ficar rico, né? Imagina se você ficar esperando ganhar na loteria para ficar rico. É a mesma coisa que você está fazendo na sua vida amorosa. Então vamos começar a agir? Você sabe onde as mulheres mais erram em encontrar o homem certo? Elas acreditam em muitos mitos. Esse é o problema. Eu tenho um pouco de experiência ao ouvir das mulheres algumas reclamações comuns sobre os homens que não são verdades. E eu quero aqui compartilhar algum desses mitos com você sobre os homens. E esses mitos, eles simplesmente se recusam a desaparecer. Isso causa um dano muito grande na sua vida amorosa. Estas crenças doidas e erradas só te atrapalham. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que falam que não existem homens bons aí afora. Ou então, nossa, todos os homens que eu conheço ou são gays, ou são casados, ou são estranhos. Essa é uma típica fala de uma mulher que está indisponível emocionalmente. Ou então, caras só querem alguém mais gostosa ou mais bonita que eu. Ou então, caras não gostam de mulheres que tomam iniciativa. Ou homens só querem mulher de manutenção baixa, alguém que vai desafiar eles não querem. Ou então, nossa, os homens não querem compromisso, os homens só querem sexo. Todos esses são mitos. As minhas clientes estão namorando, as minhas clientes estão casando. E infelizmente, eles são não só falsos, como perigosos. E geralmente se tornam desculpas para tudo que dá errado em sua vida amorosa. A maioria das mulheres tiveram experiências dolorosas no amor. E eu sei, isso pode estar acontecendo com você também. Isso pode ter acontecido com você também. É um dos sentimentos mais inesquecíveis da vida. O amor dói. Mas quando somos desiludidos por alguém, precisamos tomar cuidado para não deixar que estes momentos, por piores que tenham sido, se tornem nosso único ponto de referência para futuros relacionamentos. E aí, eu vou te fazer uma proposta. Se você deixar de lado todos os mitos e generalizações, se você adotar a mentalidade correta, se deixar de lado todas as más experiências que pode ter tido com homens, e se você se recusar a permitir que estas coisas nublem seu julgamento, eu vou revelar todas as facetas e segredos da mente masculina. Tanto as boas quanto as más. E todas as coisas que os caras desejam da mulher. Então, fica ligada porque você vai começar a entender isso aqui. Agora, Renato, qual a vantagem de conhecer muitos homens para encontrar o homem certo? Quando você conhece muitos homens, você faz o quê? Você diminui o foco sobre um deles. Você coloca os ovos em cestas diferentes, né? Não coloca todos na mesma cesta. Trabalhar sua vida amorosa a partir de uma posição de abundância, em vez de escassez, ajuda a colocar as chances a seu favor. Então, quando você tem várias opções, fica melhor para você. Por mais que você possa estar louca por um cara, sempre procure se lembrar que os homens são 50% da humanidade. A escassez nos faz aceitar qualquer coisa. Ela nos encoraja a acreditar que não existem muitos caras bons aí fora. O que, por sua vez, nos faz investir muito tempo no primeiro cara decente que conhecemos, mesmo se estiver longe de ser o correto. No pior dos casos, acreditar na escassez vai fazê-lo aceitar qualquer um. E não, existem muitos homens bons aí fora, existem muitos homens fodas aí fora querendo uma mulher como você. A abundância, por outro lado, nos leva à escolha e à confiança. A abundância aparece quando começamos a aumentar o número de homens que entram no seu funil. Assim que você acreditar com firmeza que há muitos homens aí fora, pode adotar uma atitude com mais tranquilidade e começar a se divertir com tudo isso. Então, você precisa aproveitar o momento, você precisa curtir o momento de conhecer homens e não ser uma coisa pesada. Renato, por onde começar a conhecer novos homens? Comece com o quê? Transforme em hábito conversar com novas pessoas, pois isso aumentará suas habilidades sociais básicas, algo que por sua vez vai aumentar a sua confiança. Assim, você vai terminar criando atração apenas pela facilidade em se relacionar com alguém que não conhece ou que acabou de conhecer. Essa habilidade de conversar e de conhecer homens, você só vai desenvolver com a frequência e se aplica não só com homens, mas com qualquer um, né? Mulheres, crianças, jovens, velhos. Então, qualquer pessoa que você conversar, você vai estar aprendendo, você vai estar praticando. Se você tem um hábito de conhecer mais pessoas em geral, isso a levará ao quê?
levará como consequência a conhecer mais homens. Por que você acha que volta a ser aquela menina nervosa, né, que fica corada, que fica vermelha, quando aquele cara bonitão se aproxima? Porque você o quê? Porque você está sem prática, porque você não praticou, porque você não conversa. Se você nunca desenvolveu suas habilidades conversando com alguém, você não poderá reunir, de repente, o seu eu mais confiante quando você encontrar um cara interessante. Então, para você poder ter confiança para conversar com aquele homem que você tem interesse, você precisa ganhar essa confiança conversando com outros homens. Quanto mais homens novos você conhecer, mais opções terá para escolher. Isso vai permitir que você seja seletiva. Eu tive uma cliente chamada Marina que, em sua primeira classe na faculdade, enquanto esperava o professor chegar, ela conheceu o amor da sua vida. Um rapaz atraente e amigável que se sentou por acaso ao lado dela. Eles brincaram e foram tomar um café depois da aula e, um mês depois, estavam saindo com regularidade e começaram um relacionamento que durou todos os anos da universidade. Ela contou a todas as suas amigas que ele era a pessoa certa. Pensava em se casar aos 25 anos, depois ter filhos, né, ter uma família, alguns anos depois. Tinha tudo planejado. Suas amigas sentiam até um pouco de inveja dela. Elas ficavam pensando assim, nossa, como que pode ser tão fácil para ela e tão difícil pra gente? Até que um dia, o namorado de Marina, aquele cara perfeito que ela achava que era, que as amigas achavam que era, falou que precisava de um tempo sozinho. Ele falou que ele não estava pronto para um casamento. E, apesar de amá-la, havia muitas coisas que precisava fazer antes de se casar. De repente, aos 25 anos, Marina estava o quê? Estava de volta ao jogo dos encontros. E ainda estava magoada, se perguntando onde que ela poderia encontrar a pessoa certa. Com paciência, ela esperava outro senhor perfeito aparecer, mas nada acontecia. Ela sonhava que talvez o cara sentado na mesa ao lado da dela, em seu novo emprego, fosse atraente e amigável. E se apresentaria assim como fez o seu primeiro amor. Então, quando começou a trabalhar, não só o cara ao lado não era nem amigável e nem atraente, tampouco estava interessado em conversar com ela. Ela passava as sextas e sábados saindo com as amigas, conversando sobre como era impossível encontrar alguém como o homem que já tinha tido. Marina passou anos esperando que outro senhor perfeito se aproximasse dela e a fizesse flutuar. Ela ganhou a loteria do amor aos 18 anos e passou os outros 7 anos desfrutando dessa vitória. Mas, aos 25, ela estava falida. Só que desta vez, passou outros 7 anos sem qualquer ideia de como se recuperar. Como em uma limitada experiência, ela achava que o homem certo deveria se sentar ao lado dela e começar um relacionamento em um dia inesperado. Ela não sabia como agir para que isso acontecesse de novo. A maioria dos ganhadores na loteria, até aqueles que ganham milhões, né, eles encontram uma forma de perder tudo. E quando eles perdem tudo, eles não sabem como ganhar esse dinheiro de novo, porque quando tudo aconteceu da primeira vez foi por pura sorte. Eles não têm uma fórmula que conseguem refazer. Já as pessoas que são bem-sucedidas no trabalho e nos negócios, por outro lado, elas sabem que se um dia elas perderem tudo, isso não é o fim do mundo. Por quê? Porque elas têm a capacidade para voltar ao jogo e criar algo do nada. E sabem que esperar não levará a lugar nenhum. Então, a Marina estava só esperando de novo. Da mesma forma, aqueles que sabem como sair e encontrar uma relação não entram em pânico quando estão solteiras. Então, o que você precisa é aprender a conversar com os homens, aprender a conhecer os homens, aprender a criar oportunidades para que, se naquele momento, se não der certo com aquele homem, você pode fazer isso com outros homens. De onde saiu aquele homem tem mais. Agora, Renato, você tem exemplos de como encontrar um homem certo na prática? Sim, anote aí. Primeiro ponto, converse com todo o pessoal dos serviços. Você vai precisar começar a treinar. Crie o hábito de conversar com todas as pessoas que servem. Quem são essas pessoas? Os garçons, os baristas, os vendedores, os porteiros, os entregadores. É uma ótima forma de praticar, especialmente se você for tímida. Por quê? Porque conversar é a parte da tarefa deles. Tente levar a conversa para um ponto além. Tenha como objetivo conseguir os nomes daquelas pessoas, descobrir de onde que eles vieram, como que eles vivem, ou algo simples sobre a vida deles. Você sempre pode perguntar a alguém, em qualquer situação, como andam as coisas. Como você tá? Tá tudo bem? Pro porteiro, pro garçom, pra secretária. Quando essa pessoa responder, continue com outra questão. Um comentário sobre o clima, um elogio. Fale algo legal sobre seu sorriso, sem outro objetivo que não seja o de fazê-lo se sentir bem. O pessoal da área de serviço geralmente é simpático, então aproveite isso. Outro ponto, descubra os nomes das pessoas que aparecem sempre na sua vida. Seja o cara que entrega toalhas na academia, a pessoa que serve seu almoço ou o segurança do escritório. Assuma como sua missão conhecer o nome de alguém novo todo dia. Então, um nome novo por dia. Combinado? Outro ponto, converse com alguém lendo um livro.
Estabeleça como seu novo ritual qual? Eu tenho que conversar com alguém que veio segurando um livro que já li ou que quero ler. Então, quando você encontrar uma pessoa que está lendo um livro, comente sobre isso ou pergunte se a pessoa já leu algum outro livro do mesmo autor. Ou você pode simplesmente perguntar se a pessoa está gostando do livro e se recomendaria para você. Outro ponto, converse com um cara que está usando um iPad ou um computador. Conversar com caras sobre seus aparelhos eletrônicos é fácil. Todo cara adora mostrar e falar sobre eles. Pergunte para ele qual é o aplicativo favorito dele, que modelo ele recomenda você comprar ou qual é o melhor motivo para ter um iPad ou um computador. Quando você estiver indo na cafeteria, converse com a pessoa que está na fila, que está na frente ou que está atrás. Peça licença, né? Assim você consegue pegar algo na prateleira, ou você pode pedir para aquela pessoa da fila, seja um homem, seja uma mulher, segurar o seu guarda-chuva enquanto você procura a sua carteira na bolsa. Então todas essas são oportunidades de você conversar com pessoas novas. Você pode também perguntar para aquela pessoa o que ele considera melhor, se é um cappuccino ou se é um café puro. Outra coisa interessante para você poder fazer também é, você não pode ir embora da sua academia a partir de hoje se você não conversar com 3 pessoas. A partir de hoje, você vai sempre conversar com 3 pessoas na sua academia. Uma conversa com uma pessoa que também esteja malhando, outra conversa com um funcionário da academia e outra conversa com um personal trainer, certo? 3 conversas. Então, já comece a ter essas 3 conversas diárias na academia. Por quê? Quando você encontrar aquele homem que você realmente tem interesse, você vai pedir para revisar o equipamento ou pedir para ele segurar uma anilha de forma mais natural, de forma mais desapegada. Outra dica, elogie 3 pessoas por dia. Roupas, sapatos ou óculos são fáceis de elogiar. Óculos são ótimos para elogiar, porque ajudam a olhar diretamente nos olhos de alguém. Então, viu uma pessoa de óculos e fala, nossa, como seu óculos é bonito, como você fica bem com esse óculos. Pergunte a hora para alguém ou simplesmente olhe para ele e diga, oi, como você está hoje? Se isso for fácil, siga em frente e peça opinião sobre algo que você está pensando. Ou elogie alguém, ou tente algo mais desafiador, tipo, dá o número do seu telefone se você estiver conversando com um cara por mais de 5 minutos. Né? Você conversou com um cara, tá ali bom, tá gostoso? Nossa, você é um cara legal. Anota meu número aí pra gente poder continuar conversando. Você pode fazer isso. Todos esses rituais podem ser construídos no seu dia a dia. Eles podem parecer pequenos, mas é besteira subestimar o poder de pequenas ações quando são realizadas com regularidade. O estado de sua vida amorosa a partir de agora será um reflexo direto dos rituais que você fizer hoje. Durante nossas vidas em geral, conhecemos uma parte muito pequena das pessoas que poderíamos ter conhecido. É muito provável que você se lembre de alguém maravilhoso que esteve na sua vida só porque, em algum ponto, você correu risco e foi naquela festa que você talvez não iria, que alguém te chamou, que você não estava com vontade de ir, mas que você foi na festa e você conversou com aquele cara. Estas ações são pequenas no momento, mas podem te dar muitos frutos, muitas conversas, muitos homens e uma relação saudável. Lembre-se, criar rituais exige que você faça uma ação específica. Então, você precisa agir, você precisa dar o passo, você precisa fazer a pergunta, você precisa olhar, você precisa sorrir. Sempre é ação, tá? Uma semana depois de você adotar estas pequenas mudanças comportamentais, você vai sentir uma pessoa mais social, mais leve e mais desapegada, embora isso exija pouco esforço dentro da sua rotina diária. Então, comece hoje mesmo a praticar essas rotinas na academia, na cafeteria, no trem, no metrô, no trabalho, com pessoas que você não tem interesse de ficar. Depois que você treinar com essas pessoas que você não tem interesse, você vai ficar leve, desapegada, para poder falar de forma natural com os homens que você tem interesse. Renato, qual a melhor hora para começar a conhecer alguém? O tempo perfeito para começar é quando? É agora. O filósofo francês Voltaire falou uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi, que é, não deixe que o perfeito seja inimigo do bom. Em outras palavras comece. O feito é melhor que o perfeito. Não se ganha nada esperando até todas as circunstâncias estarem perfeitas. Por quê? Porque as circunstâncias nunca vão estar perfeitas. Então, agir agora é necessário. Quando agimos, logo aprendemos que conseguimos mais resultados agindo do que esperando. Às vezes, você decide que não pode conversar com aquele homem só porque ele está com os amigos, só porque ele não sorriu para você. Este tipo de procrastinação é comum. É fácil justificar a inatividade dessa forma. Você decide colocar o seu corpo em forma, mas em vez de agir agora, você espera porque você não tem o equipamento de ginástica ou porque você está muito ocupado essa semana. Você quer começar quando estiver menos cansada, quando puder se dedicar mais
mais tempo e, sem perceber, porque esteve esperando pelo momento perfeito, passa mais um ano, outro ano e você não faz nenhum progresso. Isso serve também para conhecer homens. Se você ficar deixando para depois, as coisas não andam. Então, vamos supor que você tenha estabelecido um novo ritual de conversar com 2 homens novos a caminho do trabalho todo dia pelo próximo ano. Digamos que sejamos otimistas e que no 5º dia, fazendo isso, você encontrou um homem que terminou sendo o amor da sua vida. Quando você contar essa história para suas amigas, que você encontrou aquele homem no dia específico, né, a caminho do trabalho, suas amigas vão dizer o quê? Nossa, você é muito sortuda. Você encontrou o cara no caminho do seu trabalho. Isso é muita sorte. Mas você sabe que não foi apenas sorte. Ou melhor, você se colocou no caminho da sorte. Então, a sorte aparece para quem está preparado. Você só teve sorte no sentido de que ele apareceu ali em um dia específico. Mas a sorte não foi o que rendeu o resultado. O que permitiu que você conhecesse aquele cara foi o quê? Foram os novos rituais estabelecidos por você. Você encontrou o amor porque se colocou no meio do caminho. E é exatamente isso. Você precisa se colocar no meio do caminho. Então, você precisa começar agora mesmo a praticar esses rituais que eu te falei. Pode ser? Combinado? Qual o segredo para encontrar o homem certo? O segredo está onde? O segredo está na sua vida social. Quando nos comprometemos a encontrar tempo, a questão passa a ser: como podemos ser mais proativos? O que você precisa mudar para trazer mais pessoas para a sua vida? Como você pode aumentar a quantidade de pessoas a partir das quais você vai encontrar aquele cara especial? Como que você pode fazer isso? Sabe que muitas pessoas erram? Qual que é o erro que elas cometem? É restringir o círculo social apenas aos homens. E é um erro você restringir o seu círculo social só a homens. Por quê? Porque todo mundo tem o potencial de poder te apresentar o cara certo. Você pode estar pensando que sua vida social é a área com a qual você está bem feliz. Talvez já tenha ótimas amigas. Não seria a primeira. Nas minhas mentorias, muitas pessoas se aproximam de mim no intervalo e dizem: nossa, Renato, eu não preciso de ajuda nessa área. Eu não preciso fazer mais amigas. Eu tenho uma ótima vida. Eu tenho uma ótima vida social. Eu tenho amigas maravilhosas que se preocupam comigo, que desfrutam das mesmas atividades que eu. O meu problema é só que eu não conheço bons homens. As mulheres geralmente falam isso pra mim. Mas eu não tô falando que tem a ver com contar com pessoas para sair e tomar uma cerveja no sábado à noite. Não. Tem a ver com uma vida social que sirva para a sua vida amorosa. Em outras palavras, criar uma vida social que a coloque em contato com um bom número de novos homens regularmente. Onde encontrar os homens então, Renato? Onde esses caras estão? Eu vou te falar uma coisa. Se seu estilo de vida atual gira em torno de você sentar no sofá em um sábado à noite com uma taça de vinho e assistir reality shows, então dominar as melhores técnicas para atrair um cara não vai fazer muito sentido para você. Nosso desafio, portanto, não tem a ver só com entender os homens, saber o que falar ou como agir e reagir. Conhecer mais homens significa que devemos desenvolver um estilo de vida que nos faça entrar em contato com novos caras de forma regular. O lugar perfeito para encontrar homens é um mito. Onde posso encontrar homens legais, Renato? Essa é a pergunta que muitas mulheres me fazem. E muitas vezes as mulheres pensam que encontrar um homem é como no filme de Nárnia, né? É que ela abre um guarda-roupa e abre um portal onde todos os homens interessantes estão. Não existe um lugar perfeito para encontrar um homem. Os homens estão em toda parte, em todas as partes. Os homens vão te encontrar no seu núcleo social, na sua vida social, na sua rotina. Sim, é importante que você escolha com sabedoria onde ir e quando sair. Para quê? Para maximizar suas oportunidades de conhecer homens. Mas os caras que você encontra no boteco na sexta-noite só representam uma pequena porção dos homens que é possível conhecer durante o resto da semana. A verdade é que o Senhor perfeito, o homem certo, ele faz as mesmas coisas que você. Ele não pertence a uma espécie diferente. Onde você for, ele estará também. Seja no trem, andando no elevador, fazendo compra no supermercado ou relaxando na cafeteria, praticando esportes, assistindo a uma partida de futebol, na fila do cinema ou na loja de celulares. Ele está em todas as partes. Os homens interessantes estão em todas as partes. Esses dias, quando eu estava em uma cafeteria atendendo uma cliente, eu notei que 3 mulheres atraentes entraram e pediram café. Eu poderia simplesmente estar olhando apenas para a tela do meu computador, pensando onde estão as mulheres atraentes do mundo. Só porque eu não conhecia essas mulheres, não quer dizer que elas não estavam ali. É porque eu não percebia. Isso pode estar acontecendo com você também. Você não percebe os homens ao seu redor. As oportunidades para conhecer pessoas se apresentam com mais frequência do que pensamos.
apesar de não existir um lugar perfeito, existem lugares que são melhores do que outros. Você provavelmente não vai cruzar com o senhor perfeito enquanto você estiver fazendo suas unhas. Há uma chance muito melhor disso acontecer se você estiver na loja da Apple. O melhor lugar é o lugar que tem muitos caras com intenções sociáveis e que permitam conversas fáceis. Por falar nisso, o sofá da sua casa é o pior lugar de todos. Uma atividade que pode ser mais sociável é a forma como você se exercita. Por exemplo, se ao malhar na academia, você estiver acostumado a passar horas sozinhas na esteira ou na bicicleta, tente a começar a participar de aula em que provavelmente você tem mais chance de conhecer homens, como beach tênis, crossfit, yoga, ou então uma aula de spinning. Aqui usamos o conceito de tempo duplo. Sem forçar mais espaço em sua agenda, você transformou uma atividade anteriormente solitária em outra que é rica em caras sociáveis e que permite conversas fáceis. De repente, você desenvolveu um ritual que não ocupa mais tempo em sua agenda e dá a oportunidade de conhecer mais homens. Pense nestas outras formas através das quais você pode se colocar em ambientes mais sociáveis pela exploração de outros interesses. Seja o quê? Seja ouvindo música, um bar de jazz, seja assistindo uma aula de produção de cinema ou uma aula sobre uma nova culinária, um novo prato, ou então você fazendo se unindo a uma equipe de esportiva mista, ou você fazendo uma aula de bike, ou começando a correr com novos homens. Faça algo que você sempre quis fazer, como um curso para apreciadores de vinhos ou um novo curso de culinária. Eu não estou sugerindo que você faça algo que você não gosta. Não, você vai fazer uma coisa que você gosta de fazer, mas você vai começar a agir mais. Cursos de mergulhos estão sempre cheios de caras, mas se você não sabe nadar e odeia o mar, este não é um lugar para você. Se nada chama a sua atenção neste momento e tudo parece um pouco exagerado, monte um novo ritual com sua amiga para sair pelo menos 2 noites no final de semana. Para o quê? Para que lugares? Para lugares que são bem frequentados por homens. Também pense em praticar a atividade de conhecer homens no curso de suas atividades diárias, já que isso se mostrou ser bem mais eficiente do que à noite. Então, conhecer os homens de dia é muito melhor do que conhecer os homens à noite. Por quê? Porque há menos pressão, né? É uma coisa mais inesperada, é mais tranquilo. Sabe qual é a forma mais rápida de você encontrar um homem? Ter um vibrante círculo de amigos aumenta de forma exponencial sua chance de conhecer caras novos. A mulher, com meia dúzia de bons amigos, não só possui companhia para ir a clubes ou viajar para praticar mergulho, como também conhece 6 pessoas que possuem irmãos, primos, tios, amigos, colegas, vizinhos. E como que você pode fazer para trazer novas pessoas para sua vida? Sabe qual é o segredo? O segredo é você começar a dizer sim. Comece a dizer sim. Sim para quê? Para as festas, para os churrascos, para os jantares, para o teatro. Pessoas estão sempre nos convidando para eventos, mas geralmente nós recusamos porque estamos muito ocupados, ou porque não temos energias, ou porque simplesmente não gostamos. Então, agora chegou a hora de você praticar um novo ritual. O quê? O de falar sim. Você vai começar a falar sim. Sim, eu vou, sim, vamos, Sim. Diga sim àquele colega que convida para você poder tomar alguma coisa depois do trabalho. Diga sim o chá de bebê, festas para assistir jogos de futebol e almoços. A maioria das pessoas fica um pouco intimidada com a ideia de ir a um casamento sozinha ou aquela festa de aniversário do amigo de um amigo. Mas, a partir de agora, se você for convidado, você vai dizer sim. Certo? Você vai dizer sim para tudo que você for convidado. Assim, você vai melhorar a sua vida social. É um dos mais velhos clichês de autoajuda do mundo, mas para conseguir resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Dizer sim vai abrir seu mundo e também dará a possibilidade de exercitar seus músculos sociais. Como fazer novos amigos? Construir um círculo social não significa que saímos todas as noites da semana, mas que devemos transformar a qualidade do nosso tempo social. Nada tem a ver com a quantidade de tempo que possuímos, mas com a intensidade com a qual o usamos. O que a maioria das pessoas faz quando entra em um bar, uma festa ou atividade social, o que elas fazem? Pode estar acontecendo com você também. Elas correm para se esconder como se fossem ratos. Imediatamente, a gente tenta se agarrar a uma mesa ou nos estabelecemos em um canto da sala com nossos amigos ou nos encostamos em uma parede e começamos a trocar mensagens pelo celular. Não é isso que acontece? Só que você vai fazer diferente agora. Da próxima vez, que você ficar tentado a fazer isso, a ficar no canto, a ficar no celular, você vai parar.
Quando você entrar no lugar, a partir de hoje, você vai começar a olhar. Olhe tudo, olhe as pessoas que estão ao seu redor. Pare por um segundo e fique tranquila e observe. A maioria das pessoas fica andando rapidamente porque está nervosa, de um lado para o outro, né? Nossa, estou nervosa, eu não sei o que eu vou fazer. Não, fica parado. As pessoas se sentem nervosas por estar no meio da sala e ficam ansiosas se estão sozinhas. É difícil ficar parada ali, confiante, mas vá devagar, vá com calma. Faça um contato visual com as pessoas da sala ou sorria para elas e permita que todo mundo note você por um segundo, ou na sala, ou na balada, ou no boteco. Não fica olhando no celular, olha para as pessoas. Não tente se misturar logo com as pessoas ao seu redor, nem corra para as sombras da sala. Trabalhar o ambiente pode lembrar a imagem do político que fica dando a mão para todo mundo tentando conseguir novos votos. O segredo é você começar a ter interações rápidas, frequentes, pequenas, com muitas pessoas. Então, fala com um, fala com o outro, fala boa tarde, fala boa noite, né? Pergunta como é que a pessoa tá, né? Fala com as pessoas. Não tem nada a ver com a duração da interação, mas com a quantidade. Esta interação inicial deve ser muito simples, né? Como que você vai fazer? Com algumas pessoas, sorri, pergunte, como você está? Tá tudo bem? Você está gostando da festa? Ou então, se você estiver na festa de uma amiga sua, nossa, de onde você conhece a Stephanie, né? Se está querendo beber algo, pode simplesmente se aproximar do cara perto do bar e perguntar: qual é o melhor coquetel do menu aqui, né? Ou então você pode perguntar o que ele está bebendo. Converse com o barman, mesmo se for só para perguntar como ele está. Então, estando numa festa, você tem várias pessoas para você poder conversar. Imagine que você está quicando entre as pessoas enquanto cruza o meio da sala. Então, mova-se com confiança, né? Mantendo a conversa leve. Pergunta o nome das pessoas, pergunta como é que a pessoa se chama. Faça as pessoas te notar ali. E, antes de você deixar, né, aquela conversa, pergunte: qual é mesmo o seu nome? Né? Tenha certeza que aquela pessoa também sabe o seu nome e você sai daquela pessoa ali também sabendo o nome dela e aí você fala assim: divirta-se essa noite, a noite vai ser muito boa. Então, ao deixar alguém, sempre pergunte: qual é mesmo o seu nome? E tenha certeza de que ela também sabe o seu nome e aí você fala o quê? Quando você for sair: divirta-se essa noite, né? Se divirta. Ponto final. Outro ponto: você sabia que todo relacionamento começa com a primeira conversa? O que conta não é só aonde vamos, mas o que fazemos quando estamos lá. É importante nos expor às oportunidades, mas não ajuda se quando saímos ficamos colados no canto da sala, segurando a bebida ou presa em uma conversa com duas amigas que já sabem quem você é, e ficando ali com aquelas amigas só interrompendo para olhar o telefone. Não adianta você sair se for desse jeito. Aquela noite vai passar sem você conhecer ninguém. Então você precisa sair com a intenção de conhecer pessoas. Agora que você já saiu, vamos trabalhar a sua capacidade de se envolver em interações sociais de alta qualidade. Isso também é conhecido como o quê? Como aprender a conversar com as pessoas. Você é humana e, portanto, sociável. É um traço da espécie humana, né? Não é uma coisa sua. Todos nós humanos somos sociáveis. Ser sociável não tem nada a ver com ser introvertido ou ser extrovertido. Aprender a conversar com as pessoas é desenvolver uma habilidade. Não vai mudar quem você é. Conseguir o seu cara não exige que você mude nada em seu caráter. Só exige que você faça o que os outros seres humanos fazem, como primatas que vivem em grupos que englobam famílias, clãs e comunidades. Fazem naturalmente o quê? Eles se socializam. Então é isso que você vai ter que fazer, se socializar. Ser sociável é inato. Isso não tem a ver com ser a pessoa mais barulhenta e louca da festa, mas estar preparada para abrir seu mundo e mostrar um interesse genuíno nos outros. Todo relacionamento começa com uma conversa. Então, você simplesmente precisa começar a conversar mais. O ato de começar uma conversa pode ser a coisa mais importante que você poderia fazer para conseguir o cara. É a mais importante. Começar conversas é tão importante que eu quase não sei se dá para entender o quanto que é importante. Então, comece a conversar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mais adiante, vamos tratar do que falar com um cara que você realmente gosta. Por enquanto, entenda que o que vai transformar a sua vida, mais do que qualquer outra coisa, é conversar mais. Pessoas que são boas em começar conversas não tem nenhum método mágico para isso. Elas simplesmente são boas, por quê? Porque praticam regularmente. E quanto mais conversam, mais fácil fica. Até a frase mais simples pode começar uma conversa que irá levar a algo incrível. Você pode perguntar ao garçom qual é a melhor coisa do menu, né? Tá lá com o garçom, fala: nossa, garçom, o que melhor tem no restaurante? Qual que é a especialidade do restaurante? O que mais tem? Pergunta. Você pode conversar com o barman, né?
quando você pede uma bebida, conversar com ele. Você pode também perguntar à mulher atrás de você no caixa qual que é a opinião dela sobre a manteiga de amendoim orgânica que está no carrinho dela. Ou então, você pode perguntar para aquele cara ali que tem um bolo de milho, né, que comprou o bolo de milho, qual que é a opinião dele sobre o bolo de milho. Muitas conversas não vão dar em nada. Essa é a natureza da interação. Só porque você perguntou a alguém que horas eram, não significa que você vai terminar parada na esquina discutindo o estado da economia global com ele. Não, você vai ter uma interação e ponto. Você vai treinar, só isso. Às vezes, você terá uma conversa de 2 minutos, contará uma piada e depois seguirá o seu caminho. Tudo bem, já que seu foco deveria estar no processo, em se sentir confortável com isso. Então, o foco não está no resultado, o foco está no processo, em treinar. É divertido fazer alguém sorrir fazendo um elogio, ou pedindo um conselho, ou mostrando o interesse em um livro que estão lendo. As pessoas, não importa quem for, sentem-se bem consigo mesmas quando elas são notadas por alguém. Então, quando você notar a pessoa, ela vai estar se sentindo bem. Então você vai estar treinando e vai estar gerando um bem ao próximo também. Só há um cara na fila de comida, nossa, meu Deus, né? Como que eu vou me aproximar dele? O que eu vou falar? Ele vai achar que eu sou louca? Ele vai achar que eu estou dando em cima dele? Se você se concentrar somente nas conversas que você vai iniciar com os homens que você achar atraente, não vai conseguir melhorar. Você tem que treinar com os homens que você não achar atraente, para você poder ter confiança suficiente para conversar com aquele cara que você tem atração. As pessoas mais magnéticas são aquelas que conseguem conhecer alguém, que consegue se relacionar ou agradar todo mundo, seja homem ou seja mulher. Não estão pensando que serão humilhadas, ficarão embaraçadas ou rejeitadas, porque a intenção delas é apenas conversar e se divertir. Se você se tornar o tipo de pessoa que sempre consegue começar uma conversa e se conectar com os outros, quando conhecer aquele cara sensacional, a possibilidade de ficar com a língua travada será muito menor. Por quê? Porque você terá músculos sociais bem exercitados. A conversa vai parecer natural e fácil, porque acabará se transformando em um ritual para você. Então, quanto mais você conversa, mais natural vai ser conversar com um homem interessante. Quando nos concentramos no treinamento da prática da conversação, paramos de temer o resultado, porque vamos ficando ainda mais bem preparados para a próxima vez. Pode ser uma surpresa para você, mas sabe qual é um dos maiores mitos sobre os homens? Entre os conceitos mais errados que as mulheres têm sobre os homens, o maior de todos é: se ele realmente gostasse de mim, ele viria conversar comigo. Não, ele não vai conversar com você. Eu sou homem e já atendi vários homens. Se aprendi uma coisa, é que quando se trata de começar uma conversa, é absolutamente irrelevante se o cara gosta de você ou não. Ele poderia estar parado ao seu lado, achando que é uma deusa e a garota dos sonhos dele. Mas isso não quer dizer que iria fazer algo a respeito. Na verdade, quanto mais atraído um cara estiver, menos provável que ele se aproxime de você. Por quê? Por que isso acontece, Renato? Porque é mais fácil para ele conversar com uma mulher que não o atrai do que com uma mulher que atrai. É muito difícil conversar com a garota que o faz derreter tanto. Culpe a TV, culpe os homens, mas há uma enorme falácia de que os homens se aproximam das mulheres de forma regular. É uma crença equivocada achar que são os homens que iniciam o contato, que uma garota simplesmente precisa se mostrar e os caras que se sentem atraídos por ela se comportarão como abelhas ao redor de uma flor. Isso é um mito. Isso não vai acontecer, ou isso não acontece. Se sua experiência é esta, que os homens não costumam se aproximar de você, está provavelmente convencida de que isso significa que você não é atraente para eles. Mas isso não é verdade. Sabe qual é a realidade? A realidade é que a maioria dos homens não está acostumada a se aproximar de mulheres que o atraem. Seja o modelo da Calvin Klein ou um cara comum da rua, a maioria dos homens não se aproxima das mulheres no geral. Por quê? Porque muitas vezes eles têm medos, né? Tem medo de chegar em você. Eu conheço dezenas de caras que são bonitos e charmosos, ou inteligentes e bem-sucedidos, ou afetuosos e engraçados, que nunca se aproximaram de mulheres quando saem. Claro, a menos que ele tenha bebido ou que ele vai falar com uma mulher que ele já conhece. Isso não quer dizer que não há homens que abordam as mulheres. Sim, existem homens. Mas os caras que fazem isso com frequência são os que tentam conquistar muitas mulheres. Eu apostaria que esses caras expansivos que falam assim: nossa, ei meu amor, eu posso pagar uma bebida com você? Esses caras, eles devem ser menos de 1% da população. Então, se um cara a perseguir em uma festa e estiver pegando pesado, o melhor é você evitar esse cara. Enquanto isso está acontecendo ao seu redor, há um monte de caras interessantes e intrigantes que não têm o hábito de falar com mulheres que não conhecem. Mesmo se estes caras acreditarem de alguma forma que é o dever social e cavalheiresco deles fazer a aproximação, eles simplesmente não são bons nisso. Não é porque eles não querem fazer, é porque eles não são bons. É simplesmente isso.
Ao menos que consigam alguma ajuda, façam terapia ou leiam algum livro, os homens eles têm menos conhecimento do que você sobre conquista. Então vamos lá, a cena é familiar, é a festa de aniversário da sua amiga. Ou talvez ela não seja realmente uma amiga ou só alguém que você conhece. Você ficou surpresa pelo convite, mas algumas de suas amigas a convenceram aí. Agora você está na festa. As amigas que arrastaram estão por aí e você está segurando a bebida, tá? Tá lá sozinha, né? E o que acontece? Você vê um cara bonito, né? Você vê um cara bonito do outro lado do bar e você acha que ele está olhando para você. O que você pensa, né? Nossa, seria ótimo se esse cara viesse conversar comigo, né? Ele olha para você, dá um sorriso. Você nota que ele parece ainda mais bonito quando ri. Você responde também com um sorriso, né? E você se pergunta, por que ele não vem conversar comigo? Tudo bem, você pensa, alguém provavelmente vai apresentar a gente mais tarde, né? Uma amiga, um amigo, alguém vai apresentar. Ele deve conhecer alguns amigos seus, ou talvez a anfitriã vai apresentar vocês, né? A dona da festa. Você continua com a sua noite, conversando com algumas pessoas que sempre conhecem. E aí, de repente, ele sorri de novo para você. Então, ele pega a bebida e começa a se afastar. Ele dá um olhar prolongado e se une aos amigos dele. Talvez você sinta aquela frustração familiar que é, por que ele não veio dar oi? Por que ele não veio falar comigo? Você sabe por que os homens não chegam em você? Vamos colocar no lugar do homem por um segundo. Imagine que ele ia ver do outro lado da sala e decide que gosta do que está vendo. Ele agora tem a decisão a tomar. Ele deveria caminhar até o outro lado da sala para começar a conversar com você ou não. E se não, por que não? Quais são as preocupações do homem? Por que o homem não chega para falar com você? O primeiro, ele tem medo de ficar mal entre os amigos dele. O homem se sente muito mal. A mulher, ela expõe muito a virilidade do homem. Então, quando o homem pensa em dar em cima de você ou chegar a falar com você, ele vai sempre pensar no que os amigos vão falar, né? Se ele for lá falar com você e ele voltar sozinho, o que os amigos vão falar? Os amigos vão zombar? Então, ele pensa duas vezes antes de falar com você ou não. Ele tem muito medo de ser rejeitado por você. Ele tem muito medo do que os amigos vão falar sobre ele. E aí, na hora da balança, entre falar com você ou não, ele, na maioria das vezes, vai pender para a balança do não. Por quê? Porque fracassar com o sexo oposto é um golpe enorme no ego masculino. Maior do que qualquer mulher possa imaginar. É por isso que homens mais jovens competem entre si sobre a quantidade de mulheres com quem dormiram, a modelo deliciosa que deu o telefone para eles, ou ainda o fato de que saíram com 3 mulheres na última semana. A amizade entre os homens ainda está construída em cima das brigas por status com outros machos. Mais ainda, homens lutam duro por status social entre seus próprios pares. Então, ele fica com muito medo do que os amigos vão pensar sobre ele. Os homens cujas opiniões eles mais respeitam não são a de estranhos no bar, mas sim dos seus amigos. O segundo ponto que faz ele não querer falar com você, ele não ir até você, é porque ele está com medo do que as suas amigas vão dizer. O risco de ser rejeitado por você e o ridículo que ele imagina vai sofrer depois nas mãos dos amigos dele é horrível. Tanto que prefere recuar e, pelo menos, manter a crença de que poderia se aproximar se quisesse, em vez de arriscar a perspectiva de rejeição. Quando se trata do homem médio, é a mulher que a deixa louco que parece ser a mais aterrorizante. Então, o homem vai ficar muito nervoso, ele vai ficar com muito medo de ser rejeitado por você. O cara sente que não é bom o suficiente para ela e que ela pode ficar com qualquer outro homem no lugar. Seu status como homem está em jogo. Então, se ele se aproximar e for recusado, ele vai sentir aquela pontada de rejeição que todos nós instintivamente tentamos evitar. Desta forma, mulheres e homens não são diferentes. Você provavelmente se sente tão nervosa perto de um cara que acha atraente quanto um cara perto de uma mulher que o atrai. Lembre-se, como é muito mais fácil flertar e agir de forma sexy com um cara que não a interessa. É o mesmo conosco. Por que isso acontece? À primeira vista, ficamos nervosos ao nos aproximar de estranhos em geral, mas há muitas evidências do contrário. Eu poderia pedir para você que você se aproximasse de um estranho e perguntasse a hora. Você não ficaria nervosa? Poderia se sentir um pouco estranho no começo, mas não haveria nenhuma pressão. Por quê? Por que não haveria nenhuma pressão? Qual é a diferença entre se aproximar de alguém para pedir informações e se aproximar de um potencial interesse amoroso para conversar? É a sua intenção. A diferença toda está na intenção. Nossas intenções são responsáveis por nos deixar nervosos. Quando nos aproximamos de alguém para perguntar a hora, não existe outro interesse, é só para perguntar a hora. Estamos procurando a informação pura e simples. É direto. Não tem problema. Não tem a ver com a quem pedimos. Não tem a ver com nenhum cara em particular. Mas, no instante que pensamos, nossa, estou me aproximando dele porque gostaria de conseguir seu número de telefone que eu espero que vá levar ao encontro, você se fecha. Mesmo se a frase inicial for, você sabe que horas são? Porque sempre existe a possibilidade de que ele vá nos rejeitar.
É nosso propósito que cria a pressão sobre uma interação simples social. Nossa intenção alimenta o nervosismo e a ansiedade. Nossa intenção expõe nossos desejos e esperanças mais vulneráveis. Você fala assim, ele é uma graça, eu quero que ele me ame, eu quero ficar com ele, eu quero casar com ele. Acabamos assumindo a mentalidade de que quando nos aproximamos de alguém, seremos ou aceitas, com A maiúsculo, ou rejeitadas com R maiúsculo. As apostas de repente se tornam muito altas. Agora a coisa ficou séria. Nós nos preocupamos pela forma como ele vai reagir. Por quê? Porque agora estamos desesperadas por sua aprovação. E o que você pode mudar é justamente isso. É você ir conversar com o homem sem precisar da aprovação dele. E não é diferente do nervosismo que experimentamos em uma entrevista de emprego. Quando estamos sentadas com nossas amigas, é fácil de conversar sobre nossas qualidades e o que nos torna um candidato ideal. Mas quando estamos sentados em frente à pessoa que tem o poder de nos contratar, ficamos incomodadas. Por quê? Porque estamos dependentes demais do resultado. Todos os traços que a tornam uma mulher vibrante, espontânea, intrigante e sexualmente atrativa desaparecem misteriosamente no exato momento em que você está investindo para ser aprovada por um cara. O que você pode fazer então? Eu vou te passar agora 2 formas de você eliminar a ansiedade e ser mais desapegada ao falar com um homem interessante. Então anote aí. Se houvesse uma forma de você fazer o primeiro movimento sem colocar em perigo todas essas qualidades atrativas que você cultivou tão bem, vamos colocar você no controle. Assim você poderá escolher os homens que vão se aproximar. Sim, neste caso, você pode ter tudo o que você quiser. E eu vou te contar como. Vamos lá. O primeiro passo qual que é? O primeiro passo é mude a sua intenção. A maioria das pessoas trata a conversa com um estranho atraente como se fosse um evento olímpico. Nós nos comportamos como se houvesse uma chance de ganhar, mas parece que se a gente falhar, está tudo acabado. Teremos que esperar outros 4 anos para conseguir uma nova chance de ganhar a medalha de ouro e, neste momento, poderemos ser velhos demais. Em vez de você se aproximar de um cara pensando que ele poderia ser o escolhido, vá com a intenção apenas de conversar e se divertir, e não para ser aprovado por ele. Então você vai mudar a intenção. A intenção é, eu não vou mais para ficar com ele, para transar com ele, para ter uma família com ele. Eu vou apenas para conversar e me divertir. Se a sua intenção é apenas conversar com esse cara por um momento e depois ir embora, vai ficar mais leve. Quando você muda a intenção, fica tudo muito mais leve, certo? Então, o primeiro passo é você mudar a sua intenção. Se o encontro não funciona, você pode seguir em frente e sair com outro novo, Você vai conversar, você vai bater papo e você vai ver se aquele cara é interessante, ele é só um cara bonito e nada mais. Depois que você mudar a intenção, o segundo passo é dê menos importância ao resultado. Sempre que estivermos preocupados com a reação de alguém, é um sinal de quê? É um sinal de que estamos dando muita importância à sua opinião. E por que nos importamos tanto com a opinião dos outros? Porque ainda estamos investindo muito no resultado. Então, pare de focar no resultado, foque no processo, foque em treinar, foque em aprender. Por quê? A rejeição não é a pior experiência da vida. Nós, seres humanos, somos incrivelmente resistentes e você também é resistente. Por um lado, o imperativo biológico para procriar está programado em nós, então continuamos até encontrar um parceiro. As espécies teriam morrido há muito tempo se desistíssemos depois de uma rejeição. Então, a gente não para depois de uma rejeição. O mundo não vai acabar depois de uma rejeição. Além disso, quando nos recuperamos do fracasso, ficamos o quê? Ficamos mais confiantes. Lembre-se sempre, a dor da rejeição não é nada se compararmos com a dor do remorso. Aquela dor de que eu poderia ter feito aquilo. Para colocar isso em perspectiva, por que deveríamos ficar nervosas com a ideia de começar uma conversa com alguém que achamos atraente quando não sabemos nada sobre o cara? Você não sabe nada sobre ele. Neste momento, ele é só o quê? Ele é só um sorriso bonito. É um pouco de cabelo, uma camisa azul, só isso, nada mais. Ele é só um cara interessante. Você não sabe nada sobre ele, então não precisa ficar nervosa. Você nem conhece essa pessoa. Por que colocar tanta importância no que ele pensa sobre você se você nem conhece ele? Tente pensar dessa forma. Ele precisa construir uma opinião sobre você. É por isso que você está conversando com ele. Todo o resto é besteira. Você só está conversando com ele para se divertir, para conversar. Simplesmente isso. Agora você deve estar se perguntando, ok, Renato, mas o que fazer para escolher o homem certo e não mais ser escolhido?
Você já ouviu a história do lenço branco? Na era vitoriana, há mais ou menos 120 anos atrás, era considerado falta de educação que uma mulher fosse atrás de um homem que ela achasse interessante. Apesar da existência desse estrito código de conduta, as mulheres, naquela época, ainda assim encontravam uma forma de quebrar as regras e se aproximar dos homens que elas desejavam. O que elas faziam? O que essas mulheres faziam? Se uma mulher estava dando uma volta e espiava um cara que gostaria de conhecer, o que ela fazia? Ela deixava cair o lenço enquanto o cara passava, no caminho dele. E aí o que acontecia? Aquele herói galante, botando o lenço que tinha caído no chão, pegava e corria atrás da dama para devolvê-lo. Demonstrando que era o quê? Demonstrando que era um homem mais cavalheiro, gentil e educado com a dama que poderia conhecer. Isso também criava a oportunidade de iniciar uma conversa com ela dizendo: Madame, você deixou isso aqui cair? Então, a mulher deixava o lenço cair, o homem pegava o lenço e ele já começava uma conversa. Madame, você deixou isso aqui cair? Isso fazia com que o galante herói acreditasse que o destino conspirou com o Cupido, deixando cair o lenço branco da mulher perfeita em seu caminho. A mulher, claro, sabia a verdade. Era ela que tinha iniciado a interação. A mulher escolheu e fez o primeiro movimento. Mas o que? Foi sutil, foi simples, foi elegante. Então é exatamente isso que você vai fazer, de forma sutil. O primeiro movimento, ele é um movimento disfarçado. Nada do que aconteceu depois teria existido se ela não tivesse deixado o lenço cair. Obviamente, as mulheres não carregam mais lenços brancos. No entanto, isso não é motivo para abandonar uma forma genial de conseguir que um cara comece uma conversa. Como sabemos, a maioria dos caras não vai se aproximar de você e simplesmente vai falar oi. Não, isso não vai acontecer. Isso não quer dizer que ele não esteja procurando por uma desculpa para se aproximar. E como que é a postura moderna do lenço branco hoje em dia? Vamos lá. A partir de hoje, você vai fazer o quê? O que é hoje em dia? Ao invés de você deixar o lenço branco cair, você vai fazer o quê? Você vai olhar. Você vai olhar para aquele cara que você tem interesse. Você vai sorrir. Você vai passar perto dele olhando. Então, são 3 passos, anote aí. O primeiro passo é olhar, mas não é olhar assim de canto de olho e parar de olhar. Não é, eu olhei para ele, ele já viu que eu olhei. Não, o olhar é um olhar que você vai olhar para ele e vai ver que ele, até você esperar ele olhar para você. Quando você viu que ele olhou para você, aí você para de olhar. Primeiro olhar. Um olhar só não é o suficiente. Você precisa olhar mais de uma vez. Então você olhou uma vez, ele olhou, você parou de olhar. Depois de 2 minutos, de 3 minutos, você vai olhar de novo, porque ele vai dizer: nossa, eu não sei se ela quer ficar comigo, eu não sei se ela está olhando para mim ou não. Não adianta olhar só uma vez rápido, tem que olhar 2 vezes até você ter a certeza de que ele olhou para você, de que ele viu que você está olhando para ele. Na segunda vez que você olhou para ele e que ele viu você olhando para ele, aí você faz o quê? Dá um sorriso, Uma pesquisa mostrou que aumenta em 70% as chances de um homem chegar em você quando você dá um sorriso. Porque o sorriso é o convite, o sorriso é a permissão para ele chegar em você. Então, olhei a primeira vez, parei de olhar, 2 minutos depois, olhei de novo, ele olhou, eu dou um sorriso e você pode passar a mão no cabelo de forma espontânea, natural. Para quê? Para chamar a atenção do seu rosto. Dessa forma, a chance de o homem chegar em você é muito grande. Caso você olhou e você sorriu e ele não chegou em você ainda, você pode passar perto dele olhando. Você pode, fazer um movimento, ir no banheiro ou ir para algum lugar e passar perto dele olhando. Caso ele não chegue, você pode também falar no ouvido da sua amiga, fuxicando no ouvido dela, apontando para ele, para que ele entenda que você está falando dele, Isso pode fazer também com que ele chegue a você. Isso pode demorar 2, 3, 4 minutos, mas essa é a forma que você tem de você controlar. Caso não dê certo, caso ele não chegue em você, você pode fechar o portal. Fechei o portal, pronto, terminou. Eu não vou ficar ali muito tempo. Então, olhar, sorrir, passar a mão no cabelo, olhar 2 vezes e passar perto dele olhando. Ou até você pode chegar e fazer uma pergunta para ele. Você pode passar perto dele e falar: nossa, o que você está bebendo? Ou que horas são? Ou você não é daqui não, Mas na maioria das vezes, se você olhar uma vez, se você olhar 2 vezes, sorrir e passar a mão no cabelo, esse homem vai chegar para falar com você. E aí depois você começa a conversar e você começar fazendo isso, Fazer isso várias vezes, muitas vezes, no final de semana, vai atrair muitos homens. Eu tenho uma cliente que ela falou: nossa, Renato, ontem eu fui no bar à noite e 5 homens chegaram em mim. Eu falei: não acredito. Eu falei: o que você fez? Ela falou: nossa, eu somente olhei. Eu olhei para eles e eles chegaram em mim. Eu olhei, eu sorri e 5 homens chegaram nela. 5. Então, comece a fazer isso que a minha cliente também fez.
comece a olhar, comece a sorrir. Não tenha vergonha de olhar, não tenha vergonha de sorrir. Isso não vai fazer com que você se sinta rejeitada. É só um olhar, um sorriso, no caso, 2 olhares, né? Olhar o umbigo, olhei uma vez, olhei 2, sorrir, olhar, que muitos homens vão chegar em você e muitos homens chegando em você vai aumentar a chance de você ter um relacionamento. Então comece a praticar, coloque em prática isso que eu falei agora. Depois volte aqui nos comentários para você me dizer o que você achou. E esse foi o nosso episódio de hoje. Um grande beijo.